Olá, estudantes do primeiro BM, aqui é a professora Isabel. Vou então falar com vocês acerca do livro que foi escolhido pela maioria da turma, com votação acirrada, mas ficou em primeiro lugar O Menino do Pijama Listrado. É um livro muito triste e muito profundo, muito bonito. E engraçado que a primeiro A escolheu O Pequeno Príncipe, e vocês escolheram O Menino do Pijama Listrado. E ambos, dentre outros, falam muito sobre amizade. Acredito que tanto um tema central do Pequeno Príncipe quanto desse livro é sobre amizade e no período da infância, né, da infância, essa questão assim, e pode ser um sinal, né, um sinal que esse tema interessa a vocês, né, instiga. Então, O Menino Pijama Listrado é um livro escrito por John Byrne, inspirou o filme, assim como O Pequeno Príncipe, ambos são clássicos, né, muitas pessoas conhecem. Uma síntese é essa questão da amizade entre um filho de um comandante da elite nazista, Bruno, e Samuel, um menino judeu prisioneiro no campo de concentração. Ambos têm 9 anos, e antes dessa guerra insensata, né, da Segunda Guerra Mundial, eles tinham vidas parecidas até. Então, eles tinham. Aí mostrou a amizade entre eles, os diálogos, e o campo de concentração, na verdade, não aparece tanto no filme, né, nem no livro, tanto que Bruno só foi saber depois dessa situação, e aos poucos a dureza do lugar é revelada quase como se fosse um jogo para ele. Então, uma das citações do livro que é importante a gente refletir é que nossa casa não é uma construção, uma rua, uma cidade ou artificial como tijolos ou argamassa. O lá onde mora a família de alguém, não é mesmo? Então, um conversando com o outro. E aqui, uma parte muito bonita, poética do livro, do filme que foi baseado no livro, né? A gente vê ambos conversando, brincando. Então, são meninos solitários que conseguiram, no meio, né, ao invés de solitários, serem solidários, somente Bruno. Mas a criança não via isso. Então, a gente percebe a inocência da infância em determinado ponto dele superar o medo, né, de saber que por o amigo dele ser judeu podia ter algum problema, tanto que uma parte do filme, do livro, no caso, aí ele pergunta, né, não permito que você saia, aí ele, por quê? O que você fez? Sou judeu. Então, o livro fala sobre isso, né, aborda essa questão do preconceito, da loucura que é se fazer punir a pessoa por uma questão de etnia. Tem uma determinada parte do livro, do filme, em que o policial pergunta, né, se o menino está roubando a comida, aí ele falou que não, que eles eram amigos, foi ele que deu, e perguntou a ele se conhecia o judeu, ele falou não, que só entrou e já estava se servindo. Então, a gente percebe o medo do menino, por mais que ele goste da amizade, do Samuel, né, Bruno ficou com medo, sabia que tinha alguma coisa, mesmo sem entender bem o que era, mas que ele correria perigo, né, então é uma situação muito complicada que o livro aborda. Aí ele se desculpa depois, né, não sabe por que fez isso, não sabia se seriam mais amigos, então nos ajuda a refletir. Tem outro livro que aborda esse aspecto, que é O Caçador de Pipas, em que mostra também a amizade de dois meninos e a covardia de um e a coragem do outro. Então, nos ajuda a refletir, né, a nos colocar no lugar de cada um deles. E algo forte que o livro traz, né, a verdade é que ninguém vai te entender até que passe pela mesma situação. Então, às vezes a pessoa pode julgar, mas ele foi fraco, o Bruno foi fraco e tal, mas ninguém vai entender o outro até que passe pela mesma situação do outro. Então, é uma das citações do livro que é bem profunda para a gente refletir, né? Então, um livro triste, é algo assim reflexivo, ele é bem realista daquele contexto da Segunda Guerra e de tantas outras guerras, entre aspas, que vivenciamos no cotidiano. Então, uma cena forte, né? Que a vida só é preciosa porque termina, então a dor e o sofrimento do menino e a amizade deles, né?
Ela não queria que fosse embora de novo, nem eu também não queria. Eles eram solitários e solidários, mesmo com o medo de Bruno, né, a fragilidade de Samuel, ambos, né, nessa questão da ingenuidade da infância. E é um livro que vale a pena ler, mesmo sendo tão triste. E uma parte forte do livro, que tem relatado aqui no filme, que o cômodo ficou escuro de alguma maneira, apesar do caos que se surgiu. Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão de Shemon entre as suas e nada no mundo teria convencido a saltá-la. Então, a força da amizade, né, para superar determinados problemas, né? Então, a amizade tem um papel fundamental nessa história. Eu não vou contar mais para não dar spoiler para vocês, né, da leitura. Eu vou convidar vocês a ler esse livro. Quem já conhece pode reler para lembrar de algumas questões, né, alguns aspectos que chamam atenção, e irei pensar em algumas partes mais importantes para a gente refletir. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.